José, do sonho à promessa, o fim de Gênesis e o legado de fé. José apresentou seu pai Jacó e seus irmãos ao faraó, informando que haviam vindo de Canaã com todos os seus rebanhos por causa da fome. Faraó os recebeu com bondade e permitiu que habitassem na melhor parte do Egito, a terra de Gósen, e ainda ofereceu que alguns deles cuidassem do gado real. Depois, José levou Jacó à presença de Faraó. O rei perguntou sua idade, e Jacó respondeu: "Os dias da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e difíceis foram os dias da minha vida." Mesmo assim, Jacó abençoou Faraó antes de partir. José, então, estabeleceu sua família em Gósen, sustentando todos com pão durante a terrível fome. A escassez se agravou em toda a região, e o povo egípcio começou a trocar tudo o que possuía por alimento, primeiro dinheiro, depois gado e, por fim, suas próprias terras. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o faraó, exceto a dos sacerdotes. Em troca, deu sementes e estabeleceu uma lei: 1/5 da colheita pertenceria ao faraó, e o restante ficaria com o povo para o sustento. Enquanto isso, os israelitas prosperaram em Gósen, multiplicando-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito, totalizando 147 anos de vida. Quando sentiu que sua morte se aproximava, fez José jurar que não o sepultaria no Egito, mas o levaria à terra de seus pais. José prometeu cumprir esse último desejo, e Jacó inclinou-se em gratidão. Quando José soube que seu pai estava enfermo, levou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para vê-lo. Jacó, já velho e fraco, esforçou-se e sentou-se na cama. Então lembrou a José da promessa que Deus lhe fizera em Luz: "Eu te farei frutificar e darei esta terra à tua descendência por possessão perpétua." Comovido, Jacó declarou algo surpreendente: os 2 filhos de José, nascidos no Egito, seriam considerados seus próprios filhos, como Ruben e Simeão. Assim, Efraim e Manassés se tornariam patriarcas de tribos de Israel. Quando José os apresentou para receber a bênção, colocou Manassés à direita, o primogênito, e Efraim à esquerda, o menor. Mas Jacó cruzou as mãos e colocou a direita sobre a cabeça de Efraim. José tentou corrigir o pai, mas Jacó respondeu: "Eu sei, meu filho. Manassés será grande, mas seu irmão menor será ainda maior." E ali o ancião abençoou os 2, dizendo: "Deus te faça como Efraim e Manassés." A promessa se cumpriu. Efraim se tornou o mais poderoso entre as tribos do norte. E antes de morrer, Jacó reafirmou sua fé: "Deus estará convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais." Assim, o patriarca encerrou sua vida com a mesma esperança que o acompanhou desde Betel. A promessa do Deus de Abraão e Isaque jamais seria esquecida. Quando Jacó percebeu que sua vida chegava ao fim, reuniu seus 12 filhos para revelar o que aconteceria com cada um deles nos dias vindouros. Essas palavras não foram apenas bênçãos, foram profecias sobre o futuro das tribos de Israel. Ruben, o primogênito, deveria ser o mais excelente, mas perdeu sua honra por ter profanado o leito do pai. Simeão e Levi foram repreendidos por sua violência. Suas tribos seriam espalhadas em Israel. Judá, porém, recebeu destaque. Seria louvado por seus irmãos, e dele viria o cetro, o governo real, e o Messias, Zebulon, habitariam nas costas do mar, ligado ao comércio marítimo. Issacar seria trabalhador, suportando fardos em troca de repouso e terras férteis. Dan julgaria o povo, mas também seria como uma serpente no caminho, uma tribo de astúcia e conflito. Gad seria atacado, mas sempre revidaria com força. Azer seria próspero e conhecido por suas delícias. Naftali seria livre e eloquente, comparado a uma gazela. José, o mais abençoado, é descrito como um ramo frutífero protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Mesmo ferido pelos irmãos, foi sustentado por Deus e elevado acima deles.
Benjamim é comparado a um lobo feroz, guerreiro e conquistador. Depois de abençoar cada filho, Jacó pediu para ser sepultado na cova de Macpela, junto de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Então, encerrou suas palavras, recolheu os pés na cama e foi reunido ao seu povo. Após a morte de Jacó, José se lança sobre o corpo do pai e o chora profundamente. Com permissão de Faraó, ele ordena que os médicos do Egito o embalsamem em um processo de 40 dias e o Egito inteiro lamenta por 70 dias. Cumprido o tempo de luto, José parte para Canaã, acompanhado de uma impressionante comitiva egípcia, anciãos, servos de Faraó e guerreiros a cavalo. O cortejo é tão grandioso que os cananeus chamam aquele lugar de Abel Mizraim, o pranto dos egípcios. Os filhos de Jacó cumprem o desejo do pai e o sepultam na cova de Macpela, o mesmo túmulo comprado por Abraão. Após o sepultamento, José e seus irmãos retornam ao Egito. Temerosos, os irmãos pensam que José se vingará agora que o pai morreu. Mas ele os acalma com palavras marcantes. Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar muitas vidas. José os consola, promete cuidar deles e de seus filhos e vive o restante de seus dias no Egito. Ele chega aos 110 anos, vendo até a terceira geração de seus descendentes. Antes de morrer, José reafirma a fé na promessa divina. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Assim termina a história de José, o homem que transformou a dor em propósito e a traição em salvação. Cronologia antiga, onde a Bíblia ganha voz, imagem e emoção. Inscreva-se em Cronologia Antiga e continue acompanhando a linha do tempo dos grandes eventos bíblicos.